Boa noite. Hoje eu gostaria de pensar sobre o tema Deus está conosco. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não importa quais sejam eles, sejam de alegria, sejam de tristeza, Deus sempre nos acompanha. Deus traz a sua graça e o seu amor e manifesta em todas as situações que estejamos vivendo. E eu gostaria de meditar no Salmo 46. O Salmo 46 é uma canção escrita após uma batalha vitoriosa. É uma canção que era para ser entoada em celebrações públicas nos cultos, relembrando a ação de Deus na vida do povo de Israel. O Salmo é um hino que fala da segurança que nós temos na pessoa do nosso Senhor Deus, quando nós estamos vivendo em meio ao caos, vivendo em meio às dificuldades gravosas desse mundo. Ele foi composto para ser cantado pelos coraitas, ou filhos de Corá, que participavam das celebrações com suas vozes. Coraitas era uma divisão dos levitas, que cuidavam do culto como sacerdotes ou como músicos, instrumentistas ou cantores. Quando nós olhamos para o Salmo 46, nós vamos observar que em cada verso há uma ideia para trazer paz, trazer alegria, trazer segurança ao nosso coração. Vejamos primeiro os 3 primeiros versículos desses salmos que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é socorro que não falta em tempos de tribulação. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. É interessante que logo no primeiro versículo nós temos 2 palavras que são fundamentais e que trazem segurança à nossa vida. São elas: Deus é. A ideia aqui é que Deus é suficiente para atender ou satisfazer todas as necessidades da nossa vida. Deus é suficiente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele nos conhece desde o momento em que fomos gestados pelos nossos pais. E Ele nos ama desde o princípio. E Ele tem, ao longo da nossa vida, demonstrado sua misericórdia e o seu amor para conosco. Ele está presente. E Ele age, interage, realiza a nossa história. Nossa fé em Deus não depende das circunstâncias que estejamos vivendo. Podemos estar em momentos de grande alegria, de entusiasmo, de satisfação, ou estarmos passando por gravosas aflições ou necessidades. O salmista, ele usa a expressão no versículo 1: Deus é nosso refúgio e a nossa força. Ele é socorro que não nos falta em tempos de tribulação. Aqui a palavra tribulação tem a ideia de uma pessoa em um lugar apertado, encurralada num canto, incapaz de sair dessa situação. É alguém que está sofrendo uma pressão enorme sobre a sua vida e nesse momento de grande pressão ele se sente fragilizado. E ele precisa da força de Deus para que ele possa sair desse momento terrível na sua vida e voltar à vida, e voltar à alegria, e vencer as suas aflições presentes. E é interessante que logo no início, o salmista, que pode ter sido Davi, ou até mesmo o rei Ezequiel, no momento em que os assírios sitiavam a cidade de Jerusalém, nesse salmo, ele ressalta 3 qualidades distintivas de Deus, que sempre estarão presentes na nossa vida.
A primeira qualidade é que Deus é o nosso refúgio. A segunda qualidade é que Deus é a nossa força. E a terceira qualidade é que Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Deus é o nosso socorro. Em que circunstâncias? O salmista, ele elenca aqui 4 momentos que ele age. Ainda que a terra se abale, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ainda que os mares se agitem e rujam, ainda que os montes tremam violentamente. Aqui ele fala de cataclismas da natureza, fala de terremoto, fala de furacões, fala de tsunamis, fala de tempestades, fala de inundações, fala de desastres, fala de tragédias ambientais que podem acontecer e atingir a toda a humanidade. E ele esclarece que, refugiados em Deus, nós não podemos ter medo. Por quê? Teríamos medo se foi Deus que criou todas as coisas e Ele é soberano sobre elas e Ele, de imediato, Ele age em todas as circunstâncias que estejamos vivendo. Deus, Ele reage e Ele, a cada momento, está presente nas nossas vidas. No versículos 4 e 5, diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus ajudará. E aqui temos a segunda ideia. Deus é a nossa força. Se Deus é a nossa força, agindo a nosso favor, por que, por vezes, nós ficamos apavorados diante das circunstâncias ruins que nos assolam? Nos versículos 4 e 5, o salmista ele declara: há um rio que alegra a cidade de Deus. Que cidade é essa? Cidade de Deus? Nós não sabemos. Mas há 2 maneiras de nós interpretarmos esse texto. A primeira é nós repousarmos na ideia circunstancial que o texto foi escrito por Ezequiel. E naquele momento, ele estava dirigindo Jerusalém. E Jerusalém estava sendo sitiada pelos assírios. E nós sabemos que quando uma cidade era sitiada, a primeira coisa que os agressores faziam era cortar a água. Só que Ezequiel foi um rei muito responsável e foi alguém que planejou de forma maravilhosa condições para que Jerusalém sobrevivesse a situações difíceis. E ele criou um aqueduto que trazia água para a cidade e reservava essa água em vários lugares, de forma que jamais ela faltaria durante um certo período de sitiamento. Quando ele fala no texto que há um rio que alegra a cidade de Deus, pode estar fazendo menção a essa água que jamais faltaria para aquela cidade sitiada de Jerusalém. Por outro lado, a segunda ideia, que se for Davi que escreveu esse salmo, pode ter também a ideia figurada, que cidade tem também a ideia de igreja, tem ideia pessoal, nossa vida. Deus, ele é o rio que abastece a minha vida. Deus é o rio que está presente na sua vida. Deus é o rio de alegria, rio de paz, rio de misericórdia, rio de força, rio de energia, que está presente dentro de nós, porque Pai, Filho e Espírito Santo, Suprema Trindade, moram em nós a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Meu querido Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Também Jesus disse: aquele que tem as minhas palavras e as guarda é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e faremos nele morada.
Se ele faz morada em mim, ele é essa água viva que transborda no nosso coração e que circula no nosso ser, tal qual o sangue que circula em nós, trazendo vida, trazendo energia, trazendo sabedoria, trazendo a vitória. Esse Deus que mora em nós é o Deus que nos momentos mais difíceis da nossa vida está presente. Lá no versículo 5 diz assim: Deus vive nessa cidade, ou Deus vive em nós, e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará, significando que a presença de Deus estará conosco a cada momento. O Salmo 30, versículo 5b diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. E o versículo 4 que nós lemos diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio que alegra a nossa vida nas horas mais angustiantes e que nos tira da situação de desgraça, de dor, de sofrimento, de aflição e nos eleva a nossa alma a uma situação de paz. Por isso Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus é aquele que traz a paz ao nosso coração. O pastor Israel Belo de Azevedo, pastor lá da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, meu ex-professor no Seminário Teológico Batista no sul do Brasil, nos anos 75, 78, escrevendo sobre este salmo, ele declara o seguinte: gosto também de pensar que preciso contemplar as águas deste rio e ver para onde elas vão. Eu preciso me banhar nas águas deste rio, eu preciso beber das águas deste rio. Porque se nós queremos nos acalmar, mas continuarmos bebendo as águas da agitação, nós continuaremos agitados, continuaremos aflitos, continuaremos tristes. Pois quem bebe de agitação fica agitado, quem bebe calmaria fica calmo. Quando nós vamos para os versículos 6 e 7, eles dizem assim: as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiar em Deus não significa ser um alienado da realidade em que vivemos. Não significa imaginar que somos intocáveis e jamais seremos atingidos pelas calamidades que assolam a natureza. Naturalmente, o sol nasce para todos. A lua igualmente. Também as chuvas caem sem discriminar qualquer espaço e todos são atingidos. A Bíblia nos diz que nós somos apenas mordomos que devemos zelar pelo templo do seu Espírito, que é o nosso próprio corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus no corpo de vocês e no espírito de vocês, os quais pertencem a Deus. Também Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele diz que nós devemos conservar o nosso corpo, dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em vocês em tudo, em todo o seu corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se nós somos mordomos e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos conservá-lo em todas as ocasiões, inclusive nessa época em que se exige o isolamento social para que não sejamos atingidos pelo coronavírus. E aqui nós caminhamos para os versículos 8, 9, 10 e 11, que dizem assim: venham, vejam o que o Senhor tem feito.
Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Ele quebra os arcos, ele despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. E ele conclui dizendo: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui temos a terceira ideia para concluirmos. Ele é o nosso socorro. Entre os versículos 8 e 11, temos uma chamada à confiança plena em Deus. No versículo 8, o salmista nos convoca para buscarmos nas nossas lembranças o que Deus tem feito por nós. Ele nos declara na sua singularidade. Abra o álbum das suas recordações e nele veja quantas vezes Deus tem livrado você de situações difíceis, concedendo a vitória nas tuas lutas e desafios. Ele declara incisivamente: Deus tem feito coisas espantosas. Deus tem realizado milagres. Com certeza, tal qual na minha vida, na sua vida, Deus tem agido e Deus tem abençoado. Deus tem conduzido a sua vida. E nas horas quando você ficou preocupado, ansioso, aflito, com certeza Deus estava agindo e no passar do tempo você percebeu que a mão de Deus esteve presente e abençoou, e conduziu, e o levou à vitória. No versículo 9, o salmista mostra a fragilidade humana diante do poder absoluto e inabalável de Deus. Não importa o que venha sobre nós, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aqui ele cita armas criadas por homens. Mas Deus, ele é Senhor sobre tudo. Não importa o tamanho das armas criadas, Deus estará acima, Deus está acima das injúrias, Deus está acima das mentiras, Deus está acima das palavras que podem levar à desgraça de alguém, porque Ele é Senhor, e Ele conhece os corações, Ele conhece as vidas, e é Ele que nos guarda a cada manhã, e é Ele que nos protege, e é Ele que nos ampara, é Ele que nos leva a conhecer a cada momento a grandeza da sua misericórdia e o seu poder sobre as nossas vidas. No versículo 10 há uma ordem: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. A ideia aqui é: aquiete o teu coração. Tenha calma. Faça a sua parte, mas confie em Deus. Deposite a sua fé na sua misericórdia e tenha paciência para esperar que Deus haja no seu tempo. Aqui me traz à lembrança a seguinte ilustração. Nosso neto Leonardo completou há poucos dias 1 ano, está começando a andar. Nesses dias, ele apenas gatinha, de um lado para o outro, vencendo seus próprios obstáculos. Em qualquer ponto da casa que você o coloque, ele sai disparada, e ele sai gatinhando, e ele quer vencer o seu próprio mundozinho, e quer conquistar. Entra até dentro de armários. Mas é interessante. Ele fica em pé, mas ele não consegue caminhar. Quando seus pais ou nós avós o pegamos pelos seus bracinhos, seguramos suas mãos com firmeza, ele caminha seguro, porque ele sabe que está sendo cuidado, e ele tem confiança, sabe que está sendo protegido por mãos seguras. Mas quando soltamos suas mãos, ele se joga no chão de medo e apenas gatinha. Tem medo de andar. Nós somos como Léo. Estamos aprendendo a caminhar com Deus. Precisamos estar seguros em suas mãos poderosas, que nos sustentam
e nos conduzem com segurança. Longe das mãos de Deus, somos frágeis, inseguros. Precisamos manter o nosso coração cheio de fé e confiança para vencermos cada etapa, por mais difícil que ela seja, da nossa vida. Eu sei que há momentos em que nós perdemos o sono, nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos, nós ficamos com medo, nós ficamos inseguros, não sabemos o que acontecerá no presente, muito menos lá no futuro. Mas uma coisa nós temos certeza absoluta: Deus está no controle. E o último versículo diz assim, e nele o salmista conclui sua canção com uma declaração de confiança em Deus. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu concluo com duas últimas ideias. Deus está do meu lado. Deus está do seu lado. Ele jamais nos abandonará. Creia nessa verdade e viva sua própria realidade de fé com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Deus não apenas está do nosso lado, eis aqui a segunda e última ideia, mas Ele jamais nos abandonará. Ele está do nosso lado, Ele jamais nos abandonará. Meu amado, minha amada, que a graça imorredoura de Deus, que aqui é chamada de rio que alegra o coração, ou cidade de Deus, esteja sempre presente em sua vida, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo a plena alegria que nós temos na pessoa do nosso amorável Salvador. Amém.